Código Penal Militar, título 6, das medidas de segurança. Espécies de medidas de segurança, artigo 110. As medidas de segurança são pessoais ou patrimoniais. As pessoais subdividem-se em detentivas e não detentivas. As detentivas são a internação em manicômio judiciário e a internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao manicômio judiciário ou ao estabelecimento penal ou em seção especial de um ou de outro. As não detentivas são a cassação de licença para a direção de veículos motorizados, o exílio local e a proibição de frequentar determinados lugares. As patrimoniais são a interdição de estabelecimento ou sede de sociedade ou associação e o confisco. Pessoas sujeitas às medidas de segurança. Artigo 111. As medidas de segurança somente podem ser impostas aos civis, aos militares ou assemelhados condenados à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos ou aos que de outro modo hajam perdido função, posto e patente ou hajam sido excluídos das Forças Armadas. Aos militares ou assemelhados no caso do artigo 48 e aos militares ou assemelhados no caso do artigo 115, com a aplicação dos seus parágrafos 1º, 2º e 3º. Manicômio judiciário. Artigo 112. Quando o agente é inimputável, mas suas condições pessoais e o fato praticado revelam que ele oferece perigo à incolumidade alheia, o juiz determina sua internação em manicômio judiciário. Prazo de internação. Parágrafo 1º. A internação, cujo mínimo deve ser fixado de entre 1 a 3 anos, é por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada mediante perícia médica a cessação da periculosidade do internado. Perícia médica. Parágrafo 2º. Salvo determinação da instância superior, a perícia médica é realizada ao término do prazo mínimo fixado à internação, e não sendo esta revogada, deve aquela ser repetida de ano em ano. Desinternação condicional. Parágrafo 3º. A desinternação é sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o indivíduo, antes do decurso de 1 ano, venha a praticar fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Parágrafo 4º. Durante o período de prova, aplica-se o disposto no artigo 92. Substituição da pena por internação, artigo 113. Quando o condenado se enquadra no parágrafo único do artigo 48 e necessita de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao manicômio judiciário ou ao estabelecimento penal ou em seção especial de um ou de outro. Superveniência de cura. Parágrafo 1º. Sobrevindo a cura, pode o internado ser transferido para o estabelecimento penal, não ficando excluído seu direito a livramento condicional. Persistência do estado mórbido. Parágrafo 2º. Se ao término do prazo persistir o mórbido estado psíquico do internado, condicionante de periculosidade atual, a internação passa a ser por tempo indeterminado, aplicando-se o disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo anterior. Ébrios habituais ou toxicômanos. Parágrafo 3º.
à idêntica internação para fim curativo, sob as mesmas normas, ficam sujeitos os condenados reconhecidos como ébrios habituais ou toxicômanos. Regime de internação. Artigo 114. A internação, em qualquer dos casos previstos nos artigos precedentes, deve visar não apenas ao tratamento curativo do internado, senão também ao seu aperfeiçoamento, a um regime educativo ou de trabalho, lucrativo ou não, segundo permitirem suas condições pessoais. Cassação de licença para dirigir veículos motorizados. Artigo 115. Ao condenado por crime cometido na direção ou relacionadamente à direção de veículos motorizados, deve ser cassada a licença para tal fim, pelo prazo mínimo de 1 ano, se as circunstâncias do caso e os antecedentes do condenado revelam a sua inaptidão para essa atividade e consequente perigo para a incolumidade alheia. Parágrafo 1º. O prazo da interdição se conta do dia em que termina a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança detentiva ou da data da suspensão condicional da pena ou da concessão do livramento ou desinternação condicionais. Parágrafo 2º. Se antes de expirado o prazo estabelecido é averiguada a cessação do perigo condicionante da interdição, esta é revogada. Mas, se o perigo persiste ao termo do prazo, prorroga-se este enquanto não cessa aquele. Parágrafo 3º. A cassação da licença deve ser determinada ainda no caso de absolvição do réu em razão de inimputabilidade. Exílio local. Artigo 116. O exílio local, aplicável quando o juiz o considera necessário como medida preventiva, a bem da ordem pública ou do próprio condenado, consiste na proibição de que este resida ou permaneça durante 1 ano, pelo menos, na localidade, município ou comarca em que o crime foi praticado. Parágrafo único. O exílio deve ser cumprido logo que cessa ou é suspensa condicionalmente a execução da pena privativa de liberdade. Proibição de frequentar determinados lugares. Artigo 117. A proibição de frequentar determinados lugares consiste em privar o condenado, durante 1 ano pelo menos, da faculdade de acesso a lugares que favoreçam por qualquer motivo seu retorno à atividade criminosa. Parágrafo único. Para o cumprimento da proibição, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior. Interdição de estabelecimento, sociedade ou associação. Artigo 118. A interdição de estabelecimento comercial ou industrial ou de sociedade ou associação pode ser decretada por tempo não inferior a 15 dias, nem superior a 6 meses, se o estabelecimento, sociedade ou associação serve de meio ou pretexto para a prática de infração penal. Parágrafo 1º. A interdição consiste na proibição de exercer no local o mesmo comércio ou indústria ou a atividade social. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação cuja sede é interditada não pode exercer em outro local as suas atividades. Confisco. Artigo 119. O juiz, embora não apurada a autoria, ou ainda quando o agente é inimputável ou não punível, deve ordenar o confisco dos instrumentos e produtos do crime, desde que consistam em coisas. Inciso 1. Cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito. Inciso 2. Que pertencendo às Forças Armadas ou sendo de uso exclusivo de militares,
estejam em poder ou em uso do agente ou de pessoa não devidamente autorizada. Inciso 3. Abandonadas, ocultas ou desaparecidas. Parágrafo único. É ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé nos casos dos incisos 1 e 3 do inciso 1, cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito. Inciso 3. Abandonadas, ocultas ou desaparecidas. Imposição da medida de segurança, artigo 120. A medida de segurança é imposta em sentença que lhe estabelecerá as condições nos termos da Lei Penal Militar. Parágrafo único. A imposição da medida de segurança não impede a expulsão do estrangeiro.